Ao vivo, pessoal? Bem, então Sim, deixa eu aguardar mais um instante, que tem um delayzinho aqui. Eu tranquilo. preciso deixar mudo. Muito bem. Então, estamos agora ao vivo aí pelo YouTube. Bom dia, pessoal. Estamos no terceiro dia do nosso Congresso de Iniciação Científica, a 28ª edição do Congresso de Iniciação Científica da Unicamp, e a primeira a ser realizada de modo virtual. É um prazer ter aqui vocês conosco mais uma vez. É um prazer também anunciar que a participação dos alunos e orientadores e professores e toda a comunidade, inclusive de lugares distantes do país e distantes de Campinas, né, e até do mundo, tem acessado a plataforma. Nós já tivemos até a noite de ontem, final da tarde de ontem, cerca de 28 mil visualizações de posters, 4.900 PDFs abertos, 4.303 vídeos abertos, 4.200 likes, 2.438 comentários, 4.964 mensagens privadas e mais de 11 mil acessos. Então, isso tem tido um alcance muito legal. Agradeço a todos vocês e pela participação. E muito bem, na manhã de hoje é um enorme prazer apresentar a vocês o professor Tiago Nicodemo. Ele é professor aqui do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Ele é formado em História pela Universidade de São Paulo e também fez Direito pela PUC São Paulo. Tiago é mestre e doutor em História Social pela USP e tem pós-doutorado pelo Instituto Brasileiro da própria USP. Então, o professor Tiago tem experiência internacional como pesquisador da Universidade de Bolonha, da Universidade do Texas, em Austin, onde ele fez o sanduíche, na Universidade Católica da América, na Universidade de Stony Brook, que, aliás, foi onde eu fiz o doutorado também, então é muito gratificante ver um colega de lá, não é? Na Adam Mickiewicz University, na Polônia, é autor do livro A Urdidura do Vivido e também da Alegoria Moderna e ainda uma introdução à historiografia brasileira, 1870 a 1970. O professor Tiago, ele é professor de Teoria da História da Unicamp, ele é bolsista da Alexander von Humboldt-Stiftung, da Universidade Livre de Berlim, ele é membro do Corpo Permanente dos Programas de Pós-Graduação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e por aí afora. Ele atua nos campos da teoria da história e da historiografia e da história intelectual, e a linha de pesquisa dele são os arquivos e documentos históricos digitais. Ele trabalha na área das humanidades digitais. Então, ele vai, inclusive, falar para a gente sobre este tema. Tiago, é um enorme prazer ter você aqui. É um prazer mesmo imenso. Eu já te conheço assim de conversar com você em várias instâncias aí no âmbito do PAIPEX e tantos outros lugares. Eu vou deixar agora a palavra para você. A sua palestra promete e eu espero que todos os participantes aqui enviem suas perguntas pelo chat, aqui na live, aqui no YouTube, e nós iremos em seguida, após a palestra do Tiago, a gente abrirá uma sessão de perguntas e respostas. Tiago, muito obrigado. O microfone é seu. Obrigado, Munir. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar todos e todas aqui que estão no Congresso de Iniciação Científica da Unicamp. É muito legal, assim, uma alegria de verdade estar aqui. Eu preciso te agradecer o convite e te parabenizar por esse trabalho que você vem fazendo como pró-reitor, que vem sendo muito importante para a Unicamp, né? Essa gestão, não só nesses anos já de gestão, mas também, acho que, sobretudo, nesse esforço de momento de pandemia, né, que é um desafio para todo mundo, e a Unicamp, acho que, de todas as instituições que eu vi, universitárias, né, vem sendo a instituição que
eu acredito que por competência mesmo, vem lidando de forma mais exemplar com isso desde a primeira semana, né? Então, acho que é importante falar isso com todas as letras. E em seguida também, que está sendo muito interessante ver o que é um congresso de iniciação científica digital, né? Coloquei aqui no YouTube o nome, né, do congresso e começaram a sair os posters digitais, as apresentações, muitas delas com muitos cliques, assim, gente imagino que de todo mundo aí interessado nos posters de vocês, então também foi muito legal ver essa forma de comunicação, e a gente, acho que tentando, na verdade, se virar, sobreviver, mas ao mesmo tempo representa um trampolim, eu acho, para a gente conseguir fazer não só a divulgação científica melhor, mas para a gente pensar como é que a gente constrói os nossos objetos de pesquisa de forma mais aguda, né? Mais conectada com os dilemas da sociedade hoje, né? Acho que nesse sentido a pandemia é um grande tapa na cara. E isso não foi diferente para mim, né? Quando eu comecei começou a pandemia, eu já estava estudando documentação digital. Acho que é importante falar um pouco sobre essa trajetória de pesquisador, né? E já estava estudando os arquivos digitais, especialmente os arquivos que são produzidos a partir, com uma certa dose de espontaneidade, a partir daquilo que dos fragmentos de testemunhos que as pessoas geram, né? E muitos desses arquivos estavam ligados a eventos disruptivos. O que é um evento disruptivo, né? É um terremoto, um furacão, a queda, por exemplo, das Torres Gêmeas, que foi o primeiro grande marco, eu acredito, nesse tipo de evento. Isso 11 de setembro, acho que muitos de vocês estavam nascendo. Eu estava terminando a faculdade e assisti, né, de manhã na PUC o que tinha acontecido. E me lembro que depois de pouco tempo, poucas semanas, foi lançada uma chamada para fragmentos de memória. E esses fragmentos constituíram um acervo digital, e esse acervo digital depois gerou aquele memorial, que eu acho que muitos de vocês devem saber mais ou menos como é que é. E depois esse formato de chamadas, a gente chama ele de crowdsourcing, né? Crowd de multidão, sourcing de fomento, né? Então, são os indivíduos que cedem fragmentos dessas memórias para ajudar a constituir um acervo. E esse acervo ele ajuda a mudar aquilo que aquilo que a sociedade entende por aquele evento, né? Muitas vezes ajuda a deslocar essa realidade. E ela não está. Depois, com o tempo, isso começou a se dinamizar cada vez mais, porque em 2001 as pessoas ainda não tinham, os celulares não eram tão bons, né? Só para vocês terem um parâmetro, o iPhone é de 2007, né? Que mudou bastante, justamente essa possibilidade de você gravar um evento digital. Então, assim, na medida em que o tempo foi passando, esses últimos 20 anos, 21 anos agora quase, 20 anos, né? Porque foi 2000 até 2000 que tá acabando, né? Meu Deus do céu, tá acabando 2000. Mas de qualquer jeito, na medida em que essa tecnologia do registro pessoal foi avançando, a gente foi tendo cada vez mais registros, né? Isso também acompanhou um pouco o desenvolvimento, a curva de desenvolvimento das redes sociais, né? Facebook, Instagram, depois, né? E Twitter. Então a gente tem um quadro bem interessante em que muitas interações da realidade acabam sendo registrados por essas redes sociais, né? São registrados por indivíduos, mas que circulam nas redes sociais. E dentre outros lugares, né? Porque daí você tem grandes modificações também nas interações entre os indivíduos, né? Por exemplo, imagina hoje, para você falar sobre o Covid, né? Como é que os historiadores vão contar as histórias do futuro, né? Como é que a gente vai contar direito a história da Covid? Onde que está essa documentação, né? Por exemplo, porque assim, a documentação do Twitter, ela dura muito pouco tempo lá arquivada, né? Ela dura uma semana, 15 dias, depois tem que pagar o Twitter, mas também está submetido ao que o Twitter quer te dar, você não sabe exatamente que tipo de gerenciamento eles vão ter sobre esses dados, né? No Facebook é um pouco mais fácil você raspar esses dados, acho que muitos dos alunos devem saber como faz esse tipo de coisa, mas também tem esse lado de você olhar para novos acervos que ainda não estão consolidados, que são
acervos completamente novos que nunca foram imaginados enquanto acervos, né? Então imagina, o que será que vai ajudar a entender melhor o que aconteceu na pandemia, né? Será que o grupo de WhatsApp dos médicos do Covidário não vai ajudar, né? Aqui do HC de São Paulo, moro em São Paulo, ou também do Hospital Universitário do Unicamp, ou de tantos outros hospitais do Brasil, né? Onde vai ser guardado esse grupo, né? Não vai, né? O WhatsApp vai guardar esse grupo? Não. Então, qual que é a grande questão, né? Os acervos, eles são privados, as pessoas que produzem essas interações, porque a sociedade é dinâmica, mas existe um interesse público para guardar essas coisas, porque elas vão ter as histórias mais importantes de ser contadas no futuro. Então, esse é o meu objeto de pesquisa atual, é entender como a gente tem que guardar a partir de uma expansão de horizontes, de que histórias podem ser contadas, o que essas coisas guardam de interessantes, quais são os desafios técnicos que estão envolvidos, como é que a gente pode usar, inclusive, novas tecnologias para analisar, para nos ajudar a guardar. Foi com esse intuito que eu criei um projeto que ainda está sendo, espero que aprovado, né, mas está em avaliação na FAPESP, que é de um corona arquivo, e o projeto tinha justamente essa intenção, a intenção de entender, de utilizar, ajudar a desenvolver tecnologia em Big Data, né, em Machine Learning, para poder selecionar quais documentos são efetivamente históricos, quais documentos são importantes para ser contados dentro do fluxo de rede, né, dentro desses aparatos aí das redes sociais, como o Twitter, o Facebook e o Instagram, mas não só eles, como eu disse, né? Também tem esse lado de você ver, tentar entender quais são outros acervos importantes para serem guardados, né? E foi bem interessante, porque na medida que esse tempo passou, quando você submete um projeto grande desse, que tem, né, você tem que programar doutorados, iniciações científicas, né, e você junta tudo isso, pesquisadores no Brasil e no mundo, esse projeto demora sempre mais de 6 meses para ser avaliado, que foi justamente o caso. E nesses 6 meses, né, a pandemia continuou acontecendo. E eu continuei pensando e conhecendo um monte de coisa legal. E daí foi interessante que eu e os meus alunos também, alunas que se interessaram por esse tema, a gente começou a fazer uma análise qualitativa desses projetos de crowdsourcing, que são justamente essas chamadas para guardar a memória da Covid sobre vários aspectos. E a gente percebeu que tem um mapa gigante de projetos de crowdsourcing pelo mundo. Muitos deles estão guardados hoje, né? Tem um índice na rede mundial de história pública, Public History. Depois, se vocês quiserem, eu mando esse link, eu não tenho ele aqui. Mas, de qualquer forma, a gente tem muitos projetos no Brasil e na América Latina que pedem, né? Tem, por exemplo, projeto de crowdsourcing da memória da Covid no Facebook. Na Unicamp, por exemplo, tem 2 projetos de memória de crowdsourcing da Covid, né? Um que chama Memórias Covid, e o outro eu não me lembro o nome, que é do Omar, professor de antropologia, mas eu não me lembro exatamente como ele funciona agora. De qualquer jeito, são 2, é super interessante isso. E daí eu comecei, junto com os alunos, a estudar qual era o perfil dessas memórias, qual era a tecnologia utilizada, que tipo, afinal de contas, que tipo de história vai ser contada no futuro. E os alunos também, é bem interessante, porque eles tinham interesses diferentes, né? Tinha alunas muito interessados, alunos e alunas, né? Muito interessados na experiência didática da Covid. Como é que a nossa aula mudou, né? Como é que foi essa adaptação para esses formatos digitais? Como é que isso ajudou a aumentar a precarização do trabalho do professor? Como é que também ajudou a expandir, por outro lado, para certos canais, para mais gente, né? Como é que mudaram essas interações na esfera pública? Mas, em grande medida, elas aumentaram a desigualdade. Então a gente começou a fazer essa pergunta para esses acervos, né? Será que eles são capazes de contar essas histórias? Que tipo de documentos eles guardam? Que tipo de fragmentos de histórias eles guardam? E daí tinha gente também interessada nessa figura, né, do profissional de saúde que estava se sacrificando, né? E daí como é que a gente vai dar conta dessa figura, né? Como é que a gente vai contar essa história no futuro a partir dos acervos que estão se formando?
E a mesma coisa você poderia pensar para outras figuras, por exemplo, a figura o médico do covidário, o professor, o entregador, né, do RAP, porque também o entregador, ou vamos dizer assim, o trabalhador uberizado, né, a gente tem muitos registros, né, disso, dessa informalidade, de qual situação eles estão passando. Só que esses registros, eles estão guardados nas memórias desses apps, né? Do Rappi, do Uber e assim sucessivamente, né? E como é que a gente vai acessar essa história, né? Como é que a gente vai contar a história da precarização do trabalho e do desemprego no futuro? E daí esse era um outro problema. Mas é óbvio que cada problema desses, ele não vai ser avaliado pela primeira vez. Ele vai carregar tudo que já tem tantos outros pesquisadores trabalhando com esses temas, e a gente vai simplesmente olhar para como é que a documentação digital pode ser guardada e como é que a gente pode entender que certos repositórios, eles são acervos que não podem ser considerados privados das empresas, eles são de interesse público. E a mesma coisa também, acho que talvez esse seja um dos assuntos mais interessantes e que vai chamar mais a atenção de vocês, é do fake news, né? Porque os fakes, acho que no mundo, esses fakes, e especialmente postos no contexto da Covid, né? Se você olhar os fakes nos últimos 5 ou 10 anos, a gente pode dizer que os fakes, eles tiveram um potencial muito grande para diminuir um índice de democracia no mundo, né? Ficou mais os fakes, esse jeito de você direcionar fake news para sujeitos que estão mais suscetíveis a assimilar essas mensagens que não são verdadeiras e ratificar certos sistemas de verdades, né, que eles têm. Esses fakes, que é o caso aí de vários tios de vocês que recebem aqueles WhatsApps nos grupos de família, né? É engraçado porque muitos de nós, acho que público universitário, a gente nem tem acesso a esses grupos, justamente porque a gente não tem um perfil mais suscetível a esse tipo de notícia. Então a gente fica sabendo atrasado e indiretamente. Mas você tem redes de fake news com clusters muito consolidados. E se for dizer assim, o que eles fizeram no mundo nos últimos 10 anos, dá para dizer que eles ajudaram a diminuir a nossa liberdade, a nossa democracia. Eles restringiram muito. Foi mais fácil manipular as pessoas, né? E se for pensar no caso da Covid específico, os fakes ajudaram a matar gente, né? Vocês imaginam o papel dos fakes sobre a cloroquina, fakes que fizeram com que as pessoas se sentissem mais confiantes para sair em massa na rua ou para reabrir estabelecimentos e dentre tantos outros fakes que circularam por aí. E a pergunta que a gente faz é a seguinte: se eles causaram tanto prejuízo para a sociedade, quem que vai pagar por eles? Mas antes de fazer a pergunta, é necessário que a gente se interrogue como que eles vão ser guardados, porque senão eles não vão ser prova de nada. Como é que vai ter processo se não vai ter prova, né? Então esse é a questão, uma das questões super importantes desse trabalho, é a gente tentar entender como é que um fake pode ser guardado no futuro e também como é que ele pode ser usado como prova, né? Um fake, quando ele circula, ele emana de um lugar, normalmente. Ele vai sendo replicado e cada replicação ela pode implicar numa mudança leve de sentido. Então ele vai sendo, aquilo circula em inglês, depois ele é traduzido em português, eventualmente, ou já é feito para o público do Brasil, e daí cada vez que ele é tirado de contexto, ele vai sendo redirecionado. Algumas vezes eles são replicados massivamente por máquinas de origem, às vezes eles são replicados por indivíduos, e as máquinas, óbvio, continuam tendo um papel, mas não tão central assim, né? Eles já circulam nos clusters para onde eles são dirigidos, né? Eles também, então ele tem uma trajetória, ele segue um padrão, ele tem uma relação com eventos globais que o precedem. Depois esse fake vai invadir a sociedade, né? E daí ele tem uma linha do tempo também, né? E essa linha do tempo está ligada às notícias que estão circulando naquele instante, né? E isso é interessante porque o fake ajuda muito no encurtamento
que a temporalidade, que o arquivamento, que o tempo de arquivar vai ganhando com o passar do tempo. Desculpa aqui pelo trocadilho infame, mas é isso. Então, fake, o que isso quer dizer? Quer dizer que as disputas políticas que sempre existiram e que são circunstanciais daquele dia, daquele conjunto de dias, gente, é um dos desafios, sempre foi, um dos maiores desafios do historiador contemporâneo, né, que trabalha do século XVI, XVII, XVIII, né, desde que tem imprensa para cá, pelo menos. Que é você, claro, quer dizer, no mundo medieval, era uma notícia, você conseguir recolocar uma notícia em contexto, tinha uma certa dose maior de estabilidade, né? Porque aquele padre o Santo Agostinho tinha escrito um texto em sei lá que século, e daí alguém replicou, passou 3 séculos, aquele sujeito estava dialogando com o Santo Agostinho, é mais fácil você localizar do que ele estava falando quando ele resolveu se posicionar. Mas depois, no século XIX, com os jornais circulando, né, e com as telecomunicações, com tudo isso, fica muito mais difícil você dizer o que você vê uma charge no jornal, né? Esse é um desafio muito dos historiadores, de quem estuda o século XIX, a Belle Époque, final do século XIX no Brasil, ou mesmo qualquer época do século XIX na Europa. Você vê uma charge, a charge ela responde para um contexto político muito imediato, então é muito difícil você decifrar esse contexto político. Você vai ter que ler quantos jornais? São só historiadores muito habilitados, que o sujeito leu tudo que estava circulando, todos os jornais de época. Talvez ele seja capaz de elaborar uma hipótese para entender o que significava sabe, aquele ridicularização daquele político, né? Por que ele foi figurado com uma arma, por que ele foi figurado com uma vassoura, por que ele foi figurado com óculos, alguma coisa assim, né? Então esse foi um desafio sempre dos historiadores. Mas a questão que se coloca hoje é que esse tempo é mais rápido ainda. E é um tempo que influi muito no processo decisório da sociedade. Então, ele não está posto só no arquivamento. Então, por exemplo, quando o Moro é demitido lá pelo Bolsonaro como ministro, as redes elas começaram a se debater muito rapidamente sobre os sentidos daquela demissão. Se o Moro era pró-Bolsonaro, então ele era inimigo, então o Moro virou comunista, então o Moro... O que exatamente esse sujeito é, né? Ou ele é um herói, mais herói ainda, porque ele tá se descolando desse cara que se demonstrou não ser muito confiável, e daí toda essa disputa política, ela se colocou num instante muito, muito imediato, e vai ser um desafio para os historiadores do futuro conseguirem localizar aquela notícia dentro desse contexto específico, porque é cada vez mais encurtado. Só que o que aconteceu? Por exemplo, o STF, né, na hora de tomar uma decisão, ele pode ter sido, naquele dia, ou um dia depois, ou 2, 3 dias depois, ele se influenciou muito por esse conjunto de notícias e esse bloco de opinião pública que circulava e se transformava. Então, como é que você vai entender a decisão do STF? Se você não conhece exatamente esse contexto. E daí tudo isso, quando você vai guardar uma informação, essa informação ela precisa estar vinculada aos contextos às quais ela pertence, de forma mais precisa possível. Então esse que é o problema que está envolvido aqui. E o fake é mais difícil ainda, porque o fake ainda não pega todo mundo, vai pegar só pessoas dirigidas. Então, como é que você faz isso, né? Como é que você guarda um fake news e que tipo de aproveitamento isso pode ter no futuro? E daí eu vou continuar também contando para vocês uma outra história que eu acho que vale a pena, que é a seguinte: esse problema também de você guardar, de você colocar na memória e de você deslocar a opinião pública sobre a gravidade de um determinado evento, de você criar uma espécie de consenso sobre o arquivamento daquela coisa, não é um assunto novo, é um assunto que sempre existiu. Mas que no século XX ele teve um tratamento muito interessante, muito agudo. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, que é o exemplo infame do nazismo. Quando as autoridades nazistas fizeram lá o extermínio, né, de populações minoritárias, em particular da população judaica, né, de origem judaica, eles, obviamente, produziram documentos, né? Só que esses documentos de Estado, né? Porque um general mandava lá o seu subordinado fazer alguma coisa, botar a gente dentro do trem, ligar a câmara de gás, e tudo isso é registrado pelo fluxo do Estado, né?
Mas a questão fundamental aqui é que esse tipo de ação era uma ação legal. Legal porque o sujeito estava cumprindo uma ordem estatal, né? Ela não era ética, não era moral, mas dentro do contexto de Estado que ela estava posta, ela era legal. E isso cria um outro problema, porque isso significa que o Estado, quando ele abusa do seu próprio poder, ele vai tender a produzir sempre uma legalidade para essas ações. Ele nunca vai dizer que ele estava errado, porque ele que agencia a própria guarda da documentação. E quando é que isso mudou, né? Quando é que as pessoas começaram, então, a entender aquele evento como imoral? É lógico que as pessoas que estavam vivendo aquilo, que eram bem razoáveis e que tinham uma certa possibilidade de pensar assim, elas, obviamente, viram que não era, o que estava acontecendo não era razoável. Então, você tem uma desobediência civil, tanto de oficiais, mas também da população em geral. Mas, ainda assim, isso é minoritário, porque não é isso que está aparecendo nos jornais, não é esse o conjunto de evidências que o Estado está produzindo. Qual foi o tempo entre o fim da Segunda Guerra, né, entre o momento em que essa solução final para os judeus foi pensada, né, em 1941, alguma coisa assim, e depois com o fim da Segunda Guerra? Qual foi o tempo que a opinião pública deslocou o seu senso comum para entender aquele evento enquanto recriminável? Quando isso aconteceu? Então, demorou alguns meses, né? Mas o que teve opinião determinante, né? Bom, primeiro, óbvio, sujeitos que entenderam que aquilo que estava acontecendo não era normal e que as autoridades que tinham cometido aqueles atos, elas eram criminosas. Mas aquelas autoridades, elas tinham respaldo jurídico. Então, como que você resolve esse problema? Por exemplo, no Tribunal de Nuremberg, ou pelo menos num caso, ou muitos casos, né? Mas o caso mais famoso foi do Eichmann, do julgamento do Eichmann em Jerusalém, porque a Hannah Arendt, que é essa filósofa alemã também de origem judaica, registrou, contou essa história, escreveu um livro. E depois virou filme, inclusive, uns 10 anos atrás. Mas o que o Eichmann diz? O Eichmann diz, olha, segundo, ele é acusado, fala, você aqui colocou os nazistas dentro do trem que iam para Auschwitz. Ele fala, olha, segundo o regulamento tal, a ordem tal, do oficial tal, eu estava simplesmente cumprindo ordem. Se eu não tivesse cumprido aquelas ordens, eu teria eventualmente pago com a minha vida, ou sido processado, ou sido preso, de qualquer forma implicado com o ordenamento. E daí, como que você desafia a própria estabilidade do direito e do ordenamento jurídico daquele momento e transforma aquele evento em algo que é recriminável? Bom, com o deslocamento da opinião pública, que depende muito do arquivamento e da guarda. Então, o que foi criado do ponto de vista do conhecimento histórico, que não existia, que não era consolidado, que não era oficialmente entendido enquanto documento válido, foram os relatos orais. E é bem interessante, porque aí a tecnologia e a sociedade caminham juntas. Porque quando terminou a guerra, houve uma Segunda Guerra, houve uma corrida para guardar o testemunho das pessoas que tinham vivido aquilo, porque existia a possibilidade de armazenamento, existia uma possibilidade técnica nova, que era uma tecnologia relativamente recente, da possibilidade de gravação em fita. E daí na medida em que foram se adensando as experiências de gravação daqueles relatos orais, isso impulsionou a produção de novos tipos de arquivos e de novos tipos de história oral. Então, uma nova disciplina, subdisciplina do conhecimento histórico, que nasceu especificamente naquele momento. É lógico que já existiam um pouco antes tentativas, mas é naquela hora que aquilo toma um sentido específico em bloco, né? E os arquivos também, arquivos que guardam vozes. E depois arquivos que guardam imagens, porque já era possível também fazer filmes, imagens, registrar aquilo que tinha acontecido. Então dá para dizer que o arquivo e que o documento histórico, ele cumpre um papel fundamental no deslocamento do entendimento e da opinião pública sobre determinado evento, né? Então, se vocês forem pensar agora, voltando para o caso das fake news, como é que a gente vai lidar com as fake news? Bom, talvez algum dia a gente consiga convencer a sociedade da gravidade desses crimes.
Mas isso vai depender da forma como a gente arquiva, porque é arquivando esses fake news e associando esses fake news aos contextos pertinentes que a gente vai demonstrar que esses fake news prejudicaram a sociedade, que eles implicam crimes graves. Esse é o problema que está posto. Então, dá para dizer que esse foi algo criado pelo século XX, um problema do arquivamento do século XX, que nos afeta muito fortemente até hoje e que precisa ser melhor estudado. Daí, fora isso, eu também queria falar para vocês outra questão importante, que acho que diz respeito a essa experiência de pesquisa, que é a seguinte, ainda falando sobre a Segunda Guerra, né? Quantas pessoas, quando a Segunda Guerra aconteceu, quantas pessoas vocês acham que perceberam, do mundo, que perceberam a Segunda Guerra acontecendo? Eu diria para vocês que uma parcela muito pequena da população. Sem querer diminuir a importância da guerra, a guerra foi importantíssima, né? Criou realidades tecnológicas e efeitos na sociedade, né? Muitos deles bons, ruins, né? Desastrosos, durante muito tempo. Desastre, literalmente. As bombas que caíram destruíram as cidades, deixaram as pessoas mais pobres. Teve gente que ganhou com isso, a tecnologia de algum jeito avançou, mas de qualquer jeito foi um evento disruptivo gravíssimo, né? Mas quantas pessoas viram aquilo, né? Quem estava na Itália, na Alemanha, na França, viu, eventualmente, em algumas cidades, viu as bombas caindo, né? Eventualmente, se você estava numa cidade no interior, não estava numa grande capital, ou num território que não foi um território de batalha, você pode ter visto um exército passando, com certeza a alimentação, né, o abastecimento de alimentação foi profundamente afetado, então talvez você tenha passado fome, né, os seus bisavós, aí no caso, avós, bisavós, na minha geração, né, a geração dos meus pais nasceu na década de 40, meus avós nasceram, na sua maioria, no final da década de 10, na década de 20, né, então eles tinham aí 20, 30 anos na época que a guerra aconteceu, e daí todos os meus avós são testemunhas, então, fortes da guerra. Então, eu imagino que os bisavós de vocês aí tenham eventualmente ficado sabendo da guerra. Mas teve muita gente, inclusive na Itália, tem filmes sobre isso, que nem ficou sabendo da guerra que aconteceu, né? No Brasil, o Brasil, enfim, teve uma representatividade na Segunda Guerra, mandou lá umas tropas, com certeza os produtos que dependiam de uma rede de importação e de circulação de mercadorias ficaram mais caros ou mais escassos, isso apareceu no jornal, mas e se você estivesse lá no interior do Brasil e essa rede não te afetasse, os jornais não te afetassem, quantas pessoas isso representava, né? E se vocês pensarem no interior da China, no interior dos países africanos, no interior sei lá, da Ásia, da Oceania, né? Então dá para dizer que aquele evento foi vivenciado por uma parcela da população relativamente pequena, apesar de uma parcela da população relativamente grande ter ficado sabendo daquele evento, mas mesmo assim deve ser uma minoria. No caso aqui da pandemia, da Covid-19, SARS-CoV, quantas pessoas do mundo, né, qual que é a proporção? Quantas pessoas do mundo vivenciaram esse evento? Né, passaram por esse evento, entenderam o que estava acontecendo? Né? Quase todos, ou todos, né, totalidade. Esse é o primeiro evento que isso acontece. A gente está, com certeza, testemunhando um evento completamente único na história da humanidade. Todo mundo viveu. Daí, uma das coisas que se podem dizer é que, mesmo todo mundo vivendo, existe um escalonamento bastante diferente da vida durante a Covid, porque durante a pandemia, porque teve gente que não teve direito a fazer quarentena, porque teve que se virar nos seus trabalhos, né? Eu fico pensando assim, olha, com certeza, né, teve gente que se precarizou, que perdeu o emprego e que teve que começar a virar motorista de Uber, que é um dos assuntos que, inclusive, eu já tratei aqui. Então, e daí a pergunta é a seguinte, mas será que essa história de vida, né, ela não encontra uma certa constância em outros tipos, né, em outros casos que seguem o mesmo padrão em Pequim? Em Cape Town, na África do Sul, ou em Estocolmo, na Suécia, ou em qualquer outra cidade do interior, ou em Jaú, aqui em São Paulo, abraço aí para quem é de Jaú, sim, né? Quer dizer, tem um certo caráter de padrão mesmo, de constante, o escalonamento social dessa experiência é posto na história do mundo todo. Então,
Esse é outro elemento que vale a pena, então, a gente pensar, né? Quer dizer, por mais que as histórias sejam únicas e a questão social seja importantíssima, esta questão social ela também tende a ocupar um certo caráter quase universal no mundo, em todo mundo, né? Independentemente de onde você esteja, quem foi motorista de Uber vive dilemas muito parecidos, né? Esses contextos foram muito parecidos. E também isso se estende a quem viveu quem teve o privilégio da quarentena, né? Quem teve o privilégio da quarentena teve que se adaptar às formas online, teve que fazer, sei lá, ginástica, malhar online, coisas assim. Quem teve o privilégio da quarentena teve que se adaptar a formas, né, ou ter aula, ou dar aula, ou fazer alguma atividade também via Zoom e Meet, e esses grandes mecanismos, né, que se desenvolveram, inclusive durante esse período, um pouquinho antes, né? Aliás, esse é um parênteses interessante, né? Zoom, Meet e o Microsoft Teams, né? As ações do Zoom cresceram muito, né? E só uma pequena nota de pesquisa aqui, uma das coisas mais interessantes que essa tecnologia, por que essa tecnologia é tão interessante, né? O que ela fez conosco? O Zoom e o Meet, eles replicam, eles possibilitam a interação humana com um tempo mais próximo do tempo real. Então, o que existe em jogo no Zoom e no Meet é uma disputa pelo milésimo de segundo que dá naturalidade para a sincronização do evento entre os entes, né? E isso também pode ser estendido em termos de escala de quantidade de pessoas presentes, né? Então também, se vocês considerarem como que as pessoas se comunicavam virtualmente há um ano atrás, há 2 anos atrás, a gente usava basicamente o WhatsApp, o Skype, né? Talvez o da Apple, né? O FaceTime, né? Esse tipo de aparato que opera segundo uma tecnologia bastante diferente aqui, né? E daí existe um atraso, né, nas vozes, né? Existe uma certa falta de naturalidade que você não consegue compensar. E também a quantidade de pessoas, quanto mais gente tem dentro, mais esse delay fica claro e mais inviável está aquela ferramenta como repositora virtual da interação no pessoal. Então, qual que é a chave de leitura aqui? A chave de leitura é justamente essa, né? Que existe uma corrida para que a tecnologia dê conta do milésimo de segundo que produz a sensação do delay, porque essa sensação ela produz a artificialidade da comunicação. E o que a ferramenta digital está tentando fazer é convencer de que essa interação entre eu e vocês ela é quase tão natural quanto, mais natural do que se eu estivesse pessoalmente falando com vocês, né? Isso significa, então, que a tecnologia ela produz uma espécie de efeito mimético, de efeito de convencimento do olhar, onde ele não existia previamente por meio do domínio técnico da sincronização de um tempo quase absoluto. E falando um pouco do emprego dos historiadores, né, estou fazendo uma janela, já volto para o caso da Covid aqui, falando um pouco do emprego dos historiadores, isso é importantíssimo, porque o controle do tempo ele foi um tema importantíssimo, foi um tema fundamental de todas as culturas, mas sobretudo da cultura moderna, ocidental, né? Então, o tempo da Idade Média foi medido pelo tempo da igreja, pelo tempo que batia o sino na praça, né? Ninguém tinha um relógio, ninguém estava preocupado exatamente com esse tempo, porque o tempo ainda era muito ligado ao tempo da natureza, ao tempo da produção agrícola, né? Na medida em que as cidades se adensam e que você tem corporações de ofício, unidades produtivas, você tem a necessidade de controlar o tempo, que é um tempo de minutos. Então, assim, os relógios que ficavam só nas praças, eram relógios normalmente de sol, eles passam a ser relógios mais precisos. Ainda nas praças, mas eles já vão entrando progressivamente nas casas e nas corporações, de modo que quem tinha, no século XVIII, um relógio ainda era uma pessoa que dominava os meios de produção. Que era de algum jeito, assim, para os termos de hoje em dia, um empregador.
E daí, ao mesmo tempo, os relógios tiveram que se desenvolver tecnologicamente para dar conta da precisão do ponteiro de minutos, ou seja, você tem invenção social do ponteiro de minutos. E daí você também tem invenção social do ponteiro de segundos, na virada do século XIX para o século XX, obedecendo a mesma necessidade de precisão da primeira para a segunda revolução industrial. E daí o ponto é interessante, porque daí os décimos de segundo, eles são uma invenção tipicamente desse momento aí, meados do século XX, entre 1930 e 1950, né? Por quê? Por duas razões. Uma por causa da Segunda Guerra Mundial, e por causa da evolução militar, né? Depois de Guerra Fria também, porque o tempo do décimo de segundo é o tempo do antibomba, é o tempo em que você consegue sincronizar um míssil para destruir o outro que está lá vindo na sua cabeça, né? É o tempo que você consegue sincronizar a artilharia e as estratégias de defesa de um país militarmente. E também, depois, isso óbvio, que expande para a vida social, né, para o avião, para tantos outros eventos importantes. Mas também envolveu um tipo de diálogo com a cultura bem interessante, porque é o tempo também do esporte, é o tempo das Olimpíadas, é o tempo do esporte de competição, é o tempo em que um homem que corre, um homem ou mulher que corre uns 100 metros rasos, né, ele ganha do outro, não mais porque um correu 9 segundos e o outro correu 10 segundos, né, mas por causa dos décimos de segundo, que se separam entre eles, porque eles já estão no limite dos corpos deles, né. Então também é esse controle. Então hoje o que a gente está vivendo é uma disputa pelo centésimo de segundo que repõe o caráter mimético, né, o caráter de imitação de realidade imposto nas histórias dos aparatos digitais. E outro problema sério sobre isso é como é que a gente vai guardar esses arquivos, né? Mas de qualquer jeito é isso, gente. Voltando agora para a história principal, né, para o problema principal que eu estava tratando, é como a gente vai, então, essa experiência do Zoom foi uma experiência semelhante, né? Eu estava neste lugar, né? A experiência do Zoom foi uma experiência parecida para todo mundo. A experiência o caráter global da experiência da pandemia, né? Voltando para esse problema. Então, quem estava vivendo a quarentena viveu coisas parecidas. Quem estava vivendo, inclusive nesse lugar criativo, né, de transpor a sua vida para o digital e ter que lidar com coisas novas que ainda não tinha vivenciado, ou pelo menos num ritmo da vida que é novo. E quem tá precarizado também. O médico o profissional de saúde no geral que está se desdobrando para salvar a gente também. As pessoas que viram moradores de rua e que estão pedindo dinheiro e se matando de algum jeito por causa disso, também. Né? Então acho que essa é uma das conclusões possíveis, é que a gente precisa muito guardar essa nova experiência humana, porque a experiência humana ela muda muito rapidamente com o tempo, e apesar de certos dilemas e problemas, como esse que eu mencionei da dinâmica da memória, da dinâmica do arquivamento, do tempo em que alguma coisa é arquivada, eles continuam muito parecidos, a gente precisa adaptar essas ferramentas para dar conta das mudanças da sociedade, né? Dá para dizer, se fosse para colocar, então, dentro de um enquadramento histórico mais amplo, dá para dizer que o que a gente está vivendo é um momento mais intenso de um longo processo que começou com a modernidade, com o adensamento das cidades, com o desenvolvimento de tecnologia que acelera a vida e que acelera a produção. Né? Então, quanto mais... isso cria uma grande dinamização das interações humanas, né? Então, por exemplo, o jornal não existia, né? E passa a circular lá no século XIX, né? A imprensa vai ficando mais barata, então você também tem revista, você também tem a possibilidade de interação com imagens, né? A fotografia também não existia, daí passa a ser um elemento não só artístico, mas um elemento que passa a ser compositivo, das notícias e das interações entre as pessoas. As cartas já existiam, mas elas passam a cumprir um papel muito importante, porque daí você tem intelectuais que estão produzindo ideias e interagindo, né? Então passa a ser muito importante você dar conta dessas interações, né, de intelectuais e cientistas, porque você tem esse valor
importantíssimo, que é um valor da ciência e da universidade, né? E daí é interessante, porque é justamente a ciência e a universidade que produzem depois as condições para a interpretação desses eventos, né? Porque elas dependem dos acervos. Para os profissionais de humanidades, os acervos, eles são os nossos laboratórios, e é justamente isso que eu estou mostrando aqui. E não é tão diferente, assim, eu acho que nessa experiência de pesquisar internacionalmente, e o Munir sabe muito bem disso, né, o Daniel também, você percebe que o mais importante que você tem que aprender é que a ciência, ela tem que ser útil para todo mundo, ela tem que ser útil para a sociedade, e a gente depende muito da nossa habilidade de se comunicar. A gente depende muito da nossa habilidade de entender os dilemas da sociedade e de propor problemas e soluções, né? De propor questões críticas. E quando a gente é treinado dentro de um contexto muito específico dos nossos grupos de pesquisa, dos nossos orientadores, e você não ganha totalmente, que é o lugar da iniciação científica. Você está dentro do específico, você não sabe necessariamente toda aquela cadeia produtiva de conhecimento que está por trás de você, né? E você vai se tornando pesquisador na medida em que você vai tomando consciência dessas instâncias em expansão. E elas que te colocam no tempo e no espaço. Na medida em que você vai entendendo que o que você faz é muito circunscrito a determinados objetivos, que você vai entendendo como é que você pode construir perguntas de pesquisa mais amplas, que interessam para mais gente. E isso vai te permitindo, ao mesmo tempo, que você circule em mais lugares, que a sua palavra, que as suas ideias façam sentido para mais gente. E daí, você senta na mesa com grandes pesquisadores que estudam a cura do câncer, que estudam o genoma, que estudam inteligência artificial, ou que estudam problemas da física, que eu sei lá, ou da química, como o caso também do professor Munir aqui, que eu sei lá como é que explicar, né? Não lembro de nada da química da escola, mas quando você senta na mesa, todos são capazes de explicar de forma simples o que eles fazem, né? Então eu estudo como que a gente vai contar as histórias do futuro. Eu estudo como é que a gente pode entender as interações na sociedade hoje enquanto memórias que devem ser públicas. Então, no limite, eu estudo como que a informação que a gente produz ela é de interesse público e como que ela tem que ser guardada por causa disso. É assim que se formula um problema de pesquisa mais amplo, a partir da rebimboca da parafuseta que você começou a aprender na iniciação científica, né? E dá para dizer, né, como eu já mencionei, que essa experiência da Covid, só para terminar, é uma experiência, é a primeira de muitas, porque justamente a gente dá para dizer que os próximos grandes eventos da humanidade vão ser igualmente testemunhados por todos. E cada vez mais nós temos condições de gravar, de registrar esses eventos, né, com aparatos pessoais, né, mas não só com eles. Então, esse problema, ele também, além de universal, ele vai ser cada vez mais grave para o futuro, né? Como então, se todo mundo, ou muita gente, vai testemunhar experiências e produzir registros dessas experiências de forma exponencial, como então que a gente vai resguardar aquilo que é interessante para a sociedade? Como é que a gente vai contar a história de um crime? Como é que a gente vai contar a história das pessoas que não tiveram direito de produzir essas interações, então elas foram praticamente apagadas? Como é que a gente vai contar as histórias da desigualdade que aumenta e que também acelera nesse mesmo compasso, né? Então, e basicamente, como é que a gente vai fazer justiça no futuro para o que está acontecendo agora? E vocês anotem isso. O que está acontecendo agora não é normal, não é aceitável. Assim como aconteceu durante o nazismo, a gente precisa de um deslocamento da opinião pública para a responsabilidade de Estado. E eu não estou falando aqui só do Estado brasileiro, eu estou falando dos Estados no geral, né? Para o índice de gravidade que foi a pandemia. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. É um pouco
essa trajetória que é metadiscursiva, né? Que é um pouco como eu construí um objeto de pesquisa maior a partir da minha trajetória como pesquisador, na medida em que ela foi se desenvolvendo. E o que eu acho que dá para fazer com esse objeto hoje, né? E para onde que ele vai. É isso. Então, assim, para o pessoal das humanidades, eu posso dizer isso, que nós temos grandes laboratórios que é a sociedade, no geral, grandes problemas de pesquisa, e a gente só vai conseguir pensar direito a formação em humanidades quando a gente entender que esses problemas eles são interdisciplinares, né? Que eles dependem também da colaboração entre as pessoas e dependem de uma união entre pontos de vista que não são simplesmente individuais. Quer dizer, eu estou aqui representando como se eu tivesse criado isso, mas a verdade é que se eu tivesse sozinho eu não teria criado nada disso. A verdade é que eu tenho 41 anos, mas eu aprendi com gente muito mais nova do que eu a enxergar isso. E depois eu aprendi com a interação entre cientistas e entre gente que tinha mais experiência do que eu ou que circulava em áreas diferentes, né? Então você vai aprendendo isso dentro desse terreno tão fascinante que também é a universidade, tão único, porque ainda talvez seja o único lugar que possa oferecer algo assim, né? Então é preciso também ter responsabilidade e consciência dos privilégios que vocês têm de estarem aqui, né? E da responsabilidade que vocês têm social, assim, de devolver para a sociedade alguma coisa que faça sentido. Então é isso que eu tenho para dizer. Eu agradeço. Eu tinha preparado um famoso PowerPoint aqui, mas eu achei que talvez se eu falasse enquanto um testemunho fosse ser mais interessante, considerando o contexto que está posto aqui do Congresso. Então agradeço mais uma vez o Daniel e o Munir pela oportunidade. E é isso. E estou aberto para perguntas, né? Tiago, muitíssimo obrigado. A sua palestra aqui bombou realmente, está todo mundo aí fazendo uma série de perguntas. Nos primeiros minutos da sua palestra, eu estava aqui conversando com o Daniel e com os outros colegas da equipe. Não vai ter PowerPoint, né? Eu acho que as humanidades são assim, não tem PowerPoint. E foi ótimo. O seu testemunho, o seu relato, assim, super articulado, super... com uma desenvoltura que só o pessoal das humanidades realmente tem, encantou a todos nós, tá bom? Nós temos muitas perguntas, muitas manifestações te parabenizando e enaltecendo aí como é que foi a sua palestra e a sua maneira claríssima de expor e de argumentar os assuntos realmente muito boa. Eu selecionei todas as perguntas que apareceram no chat lá no YouTube e eu vou passar, então, a fazer essas perguntas para você, tá ok? A primeira pergunta que apareceu foi da Ana Beatriz Davi de Andrade, ela é do curso de Letras, e ela simplesmente dá um testemunho. Diz, olha, Tiago, eu realmente conversei sobre o assunto da Segunda Guerra com a avó dela uma vez, e ela disse que eles quase não tinham acesso às informações. Então, eu imagino que esse é um comentário bastante pertinente, da mesma forma como muitos falam que não houve ditadura militar no Brasil de jeito nenhum, né? O seu avô foi preso porque ele estava fazendo arruaça, o meu não foi preso porque ele estava trabalhando. A gente já ouviu isso por aí, né? Bom, então é um comentário, muito obrigado, Ana Beatriz. Pergunta de verdade, não é de verdade, não que a outra não fosse, mas uma pergunta mesmo. Obrigado pelo comentário, Ana Beatriz. A Lanu Ana Luquezzi, ela é do curso de Artes Visuais. E ela pergunta se existe algum procedimento de arquivamento já em curso para estas notícias atuais. Ela se refere a algo institucionalizado mesmo. Por exemplo, nas artes tem sido um desafio para a museologia. Então, ela gostaria de saber se existe algum procedimento de arquivamento, alguma coisa. Como é que ela chama mesmo, Munir? Desculpa te interromper.
Olha, tá, Lanu Ana Luquezzi. Eu não sei se o Lanu é apelido ou não, mas me perdoe, Ana, se não for. Tá, Lanu Ana Luquezzi. Lanu, Respondo? por favor. Tá, duas questões super boas, obrigado. Acho que a primeira, dá para dizer que não foi só da Ana Beatriz, mas foi em sociedade aqui com o Munir que fez esse comentário sobre a ditadura interessante. Então, realmente, né, a dinâmica do testemunho está mudando muito rápido na sociedade e tem muito mais gente que está participando e está entendendo o que está acontecendo. E isso cria um problema enorme, que como é que você vai guardar isso. Mas não, isso não muda um problema clássico do trabalho do historiador, que é o problema do apagamento da documentação. Então, essa é uma coisa que eu não falei, que acaba gerando, ali tem uma associação muito forte com o negacionismo. Então, assim, o que é negacionismo? O negacionismo é quando você tem um grupo que, por intenção política, ele nega que aconteceu uma coisa que foi real, né? Por exemplo, pessoas morreram, né? Então você diz, não, não aconteceu. Os negacionistas, durante o Holocausto, eles chegaram a destruir os campos de concentração, a destruir, sobretudo, as câmaras de gás, né? Falou, olha, nunca teve. E eles chegaram lá e foram fazendo. E é bem interessante, porque, então, assim, a pessoa que apaga, é só isso que eu queria chamar a atenção, que a pessoa que apaga o documento, ela é sócio, o negacionismo é sócio do apagamento. Eles fazem parte de um mesmo sistema. E é justamente porque é tão difícil você argumentar com o negacionista. Porque se ele é sócio do apagamento da evidência que ele está dizendo que não existe, como é que você vence um argumento como tal? Né? Então, essa é uma questão super importante para lidar, mas eu só chamo a atenção para o seguinte fato, que não foi só na Segunda Guerra Mundial que isso aconteceu. Tem levas e levas e levas e levas de queimadas de documentos sobre a escravidão. E dá para dizer que é a mesma coisa sobre a Inquisição. Então, assim, o Estado ele não tem uma disposição inicial para guardar evidências que incriminem as suas ações. Ele vai produzir sempre legitimidade. E sempre vai ser um desafio para os historiadores e historiadores dar conta do abuso. Essa é a questão. E agora, daí, assim, qual que vai ser o papel das instituições privadas aí que ajudam a circular esse conhecimento, Twitter, Facebook, nisso, né? O futuro vai dizer. Mas é provável que eles estejam do lado oposto da justiça na hora desse tribunal do futuro acontecer, né? Eles vão ser mais os acusados do que exatamente os... E muita coisa a gente vai ter que pensar também sobre esse tipo de transparência documental, sobre transparência algorítmica, né? Aí entre este assunto, que é o da transparência, né? E da relação entre transparência e pagamento, que é super importante. E daí, da Ana Luquezzi, procedimento de arquivamento. Tem muita gente pensando este novo arquivamento, né? Mas dá para dizer, Ana, que as instituições de arquivo, elas tendem a um certo conservadorismo. Então, elas vão sempre trabalhar com os gêneros documentais e com as vocações que elas se determinaram originalmente. É muito difícil você ver um arquivo dizendo assim, vou começar a arquivar o Twitter, né? A Biblioteca Nacional do Congresso dos Estados Unidos começou a arquivar Twitter sobre si mesma. A gente tem alguns casos, né, bastante específicos sobre isso, mas ainda são gestos bem minoritários, né? Então isso abre para um assunto que é como é que os arquivos vêm lidando com o arquivamento do digital, né, que seria um desdobramento para um curso inteiro. Mas também só como anotação de pesquisa, Ana, dá para dizer, você que trabalha, né, numa instituição de guarda, dá para dizer que o digital ele coloca um desafio que é a relação entre museu, arquivo, enfim, biblioteca. Todas as instituições de guarda, elas pensam muito na especificidade do seu saber. Mas quando está no digital, o documento que circula, não interessa muito onde esteja, sabe? Como eles... interessa como é que você vai processá-lo. Então, também é super interessante ver isso, que essa mutação de conceitos, de museu, de arquivo, de biblioteca, você vê isso acontecendo o tempo todo. Por exemplo, o Museu da Maré, que é um excelente arquivo sobre a experiência e as histórias de vida da maré, né? Então, você tem novas formas de arquivo surgindo e precisa prestar atenção nelas, é isso. Maravilha, Tiago. Nós temos mais perguntas aqui. Bom, deixa aqui, eu vou fazer o seguinte, né? Tem a Cristina Maria Mendonça Payan, ela é do curso de pedagogia,
ela faz um comentário e uma pergunta. Primeiro, ela relata que você mencionou os arquivos digitais que são privados e também arquivos físicos que recebem doações de artigos privados. E existem os arquivos, os acervos digitais que são públicos, né? Então, claramente, existem aí os dois, né? Existem os dois. Agora, ela diz o seguinte, ela pergunta se você acha que nos arquivos digitais privados poderão prevalecer sobre os públicos. E como é que nós podemos solicitar que as doações dos arquivos digitais privados não sejam, digamos, considerados efetivamente como doações? Ou seja, ela pergunta, primeiro, se você acha que pode prevalecer o público sobre o privado, e depois ela pergunta se existe uma legislação que governe o fluxo de informações entre as duas modalidades de acervo. Essa é a pergunta da Cristina Payan, do curso de Pedagogia. Cristina, o problema do acervo entre público e privado é um problema seríssimo, super interessante a sua pergunta, porque assim, os acervos, eles vão mudando muito. Muitas das informações que circulavam, por exemplo, as cartas de intelectuais no século XIX, e ninguém imaginava no século XIX que elas teriam que ser guardadas, mas depois que esses intelectuais foram tão importantes na esfera pública e fundaram tanta política de conhecimento, daí as cartas deles passaram a ser coisas importantíssimas, e dos políticos também, né? Então os acervos tiveram que mudar, então houve um deslocamento de entendimento de que aquele acervo que era simplesmente, que era estritamente privado, ele se transformasse em público. Então, vamos dizer assim, quando a gente diz que um Twitter ou o seu Instagram é uma informação pública, privada, estritamente privada, existe uma história aqui de transição entre o público e o privado, e eu acho que eu justamente estudo isso, então não consigo fechar numa resposta para você. Agora, eu vou também te pontuar um problema, né? Nesses crowdsourcings da Covid-19, um dos maiores desafios é você criar condições jurídicas para conseguir guardar essa documentação e utilizar essa documentação como documentação de pesquisa. Quer dizer, quando eu coleto informações no Facebook, ou mesmo quando alguém me doa um vídeo, um fragmento de memória da pandemia, eu posso guardar esse fragmento de memória, mas eu não estou necessariamente autorizado a utilizá-lo como pesquisador, né? É preciso, assim, eu conheço vários desses arquivos que estão tendo que voltar para todas as pessoas que doaram fragmentos para pedir para eles permissões para poder guardar isso num futuro. Então é um problema seríssimo aqui essa transição do público para o privado. Mas eu diria que o que a gente precisa no futuro é ter certos padrões do que aparentemente hoje a gente vê como estritamente público, privado, que tem que ser guardado enquanto documento público. Acho que esse é o problema. Obrigado, Tiago. Eu gostaria de pedir desculpas, não é a Cristina, é Cristiana, tá? Perdão, Cristiana. Cristiana Maria Mendonça Payan, do curso de Pedagogia. Me desculpe. Muito bem, nós temos agora aqui uma pergunta, depois eu tenho mais duas que são parecidas em tema, mas essa aqui é um comentário, na verdade, do Giovanni Ziotti. Ele é engenheiro de manufatura, ele fez aqui a FCA, a Faculdade de Ciências Aplicadas. Ele faz uma reflexão aqui, que adorou as suas reflexões, achou excelente, e ele fala um pouco da questão do tempo, ou seja, que a dinâmica hoje da nossa sociedade mudou muito a rapidez das informações, a rapidez do transporte, a rapidez... hoje você vai daqui à Europa em 6 horas, né? Antigamente você tinha que pegar um navio, ou você sabe do que está acontecendo do outro lado do mundo em instantes, né? Então ele pergunta como é que a questão desta dinâmica acelerada afeta o historiador, ou a narrativa, não é? Como é que é o nome do aluno? Giovanni Ziotti. Tá.
Giovanni, a questão é a seguinte, a própria história como disciplina acadêmica, ela foi incorporada na universidade em 1800, e ela já era uma disciplina feita para pensar a transformação histórica diante do fato do advento da modernidade. Então dá para dizer que, por incrível que pareça, né, que a gente tende, quem não é estritamente de história, tende a ver história como uma disciplina que só fala de velharias, mas na verdade foi uma disciplina que foi montada para entender a emergência deste mundo novo, né? Então a gente sempre teve que lidar com esse problema da aceleração da temporalidade. Só para te dar uma diretriz, né, teórica da história. E quanto mais mudanças acontecem na sua forma de vida, e quanto mais é o tempo encurtado dessas mudanças, mais o olho humano, a consciência humana percebe essas mudanças. E o perceber dessas mudanças implica numa sensação de tempo que acelera. Quanto mais coisa muda na sua vida, mais a sensação de que o tempo está acelerando. Resumindo, é isso. E essa ideia, ela não mudou, entendeu? Ela vem da modernidade para cá de forma bastante constante, mas quanto mais, então assim, quando eu, esse é um dos objetos, inclusive, do curso de Teoria da História, um dos problemas. Quando eu era criança, aliás, né, quando eu fiz 23 anos, eu ganhei um celular da minha primeira namorada. Depois o celular virou um celular melhor, né, era o Nokia da cobrinha, daí virou um tablet, daí o tablet virou o iPhone, e daí assim, você tem uma sequência de modificações tecnológicas que influenciam na sua vida, que vão sendo postas numa escala cada vez mais rápida. E quanto maior é a mudança, e mais curto esse tempo, mais você vai perceber que o tempo acelerou. É assim que você enquadra o problema. Excelente, Tiago. Tiago, nós temos duas perguntas aqui de oriundos de duas pessoas diferentes, mas que tratam essencialmente do mesmo tema. O Bruno Coit Serikawa, do curso de Química, e a Bruna Louredo do Carmo, ela não mencionou qual curso ela é, mas ambos fazem uma pergunta, questionam sobre como saber, como determinar quais estas memórias serão úteis ou não, e como é que elas estão influenciadas por parcialidades políticas, digamos assim, né? Como é saber que se um dado da história é completa ou se ela é apenas uma parte conveniente, né? Ou seja, como é que nós vamos cuidar de não esconder relatos marcantes, né? E evitar que se conte apenas a narrativa de acordo com o interesse dos vencedores? Acho que essa é uma pergunta que deve aparecer para os historiadores com bastante frequência, né? Será a história apenas um relato dos vencedores, né? Sim, e a recíproca também é verdadeira, né, Munir? Porque como é que você vai fazer com que a guarda de documentação desse tipo, ele não seja simplesmente uma desculpa política para outros interesses, inclusive, sei lá, interesses da esquerda, né, ou qualquer coisa que seja. Eu acho que primeiro precisa de uma clareza sobre o que é público, né, ou sobre o interesse público. Depois, você precisa confiar bastante nas instituições e nos processos que já existem, porque, por exemplo, o arquivamento, né, quando você tem um grande arquivo, o arquivo do Estado de São Paulo, ou Arquivo Nacional, eles têm procedimentos bastante consistentes de guarda, né? Então a pandemia vai estar guardada lá de algum jeito, vai chegar do Hospital das Clínicas dentro de um fluxo natural. Então esse fluxo é uma instituição pública que precisa ser resguardada. Essa é a primeira coisa. Então o que você faz depois disso é para pensar e expandir isso, né? E agora, assim, eu acho que a gente vai todo o arquivamento, Munir, e Bruno e Bruna, ele é sempre uma disputa na esfera pública. Então, assim, mesmo se você for uma pessoa que pensa em termos muito liberais, você tem que aceitar que, por exemplo, enxergar o nazismo como um crime não foi a única voz, que existia uma regulação com uma certa, inclusive, naturalidade de várias forças políticas para guardar aquilo de um jeito e para armazenar aquilo de um jeito. Então, assim, não foi um indivíduo que fez isso,
foram grupos complexos da sociedade que, com o tempo, foram guardando e chegando num consenso diferente do anterior. Então, isso é público. É lógico que você pode sempre melhorar os procedimentos, né? Agora, nesse caso, a gente está tentando desenvolver, com o Anderson Rocha, que é professor do Instituto de Computação, técnicas para guardar documentos de forma permanente. Ele ajuda a desenvolver algoritmos, né, um projeto que chama Deja Vu, super interessante, que detectam coerência espaço-temporal em grandes massas documentais que circulam na rede. Então, você pode usar algoritmos para guardar documentos, e daí isso vai seguir certos critérios que podem ser mais científicos. Mas ainda assim, a questão não é essa. A questão é que eu vou ser um projeto e tem outros 30, 40, 50, 60, 70. Então, no fundo, o jeito de você resolver isso é a pluralidade. É você ter condições dentro de uma sociedade em que essas ideias circulem e que deixar que essas disputas, que são disputas de memória, também aconteçam. Né? Então, assim, se a Covid-19 vai ser vista como um grande crime no futuro e os agentes públicos ou privados mais responsáveis pelos abusos vão pagar, eu não sei dizer. Né? Essa é a minha opinião. Mas eu sou só um. Tem outros arquivistas, outros profissionais de saúde, pessoas que vão lutar por isso. Né? Tem 1 bilhão de instituições de arquivo, tem 1 bilhão de pessoas com projeto. E daí a gente vai ver. Maravilha, maravilha, Tiago. Tiago, tem uma última pergunta aqui, talvez eu faça uma também, mas nós já estamos chegando ao final aqui do nosso período, mas eu gostaria de fazer uma pergunta que foi feita pela Ana Júlia. A Ana Júlia é aluna do ensino médio e ela faz PIBIC ensino médio. E Ana Júlia, se você estiver nos ouvindo, preste Unicamp, tá? Aí você sabe que nós temos mecanismos e mecanismos, sejam alunos da escola pública, tem 1000 maneiras de entrar na Unicamp e os nossos são os melhores cursos, não tenha dúvida disso. Então, estamos aqui de portas abertas para você. Mas bem, a Ana Júlia pergunta ao professor Tiago o seguinte, ela pergunta se os documentários, se eles podem ser considerados uma forma de arquivar acontecimentos históricos com eficácias. Então, não, Ana Júlia, assim, todo documentário, ele é a expressão de um ponto de vista do seu autor, né? Então, ele vai tender a recortar a realidade segundo um argumento, e é muito importante que os professores e depois os alunos, né, vocês, sejam capazes de, ao ver um documentário, entendam, saibam explicar por que aquilo, como é que é o ponto de vista daquele autor sobre aquilo. Agora, muitos documentários ajudam a salvar documentos e salvar pontos de vista que não iam ser guardados daquele jeito. Né? Então, isso não diminui a importância do documentário. Né? Todo documento, toda narrativa produzida por um documentário, ela tem que ser submetida a um tratamento para ser analisada, que esse tratamento, esse é o ponto de partida, ele é um ponto de vista expresso e esse ponto de vista está posto dentro da história. Está posto dentro do tempo, está posto dentro da história de vida das pessoas e das instituições que o produziram. Então, essa é uma questão para você pensar. Quando um documentário, imagina um documentário que fala de 1900, que foi produzido em 1980, ele fala do quê? Ele fala de 1900 ou fala de 1980? Ele fala de uma mediação entre esses dois tempos. E é super interessante ter subsídios para pensar isso. Muito bem. Tiago, nós temos aqui uma pergunta. Eu ia até fazer pergunta, mas eu desisti, porque tem mais perguntas aparecendo aqui. O Vinícius Santana, ele é do curso de filosofia, e ele pergunta se as redes sociais podem servir de documento histórico confiável, ou seja, se as redes sociais podem servir de documento histórico confiável, ou se elas estão sujeitas às mudanças de acordo com o interesse político. Então, é muito similar à pergunta anterior. Por favor. Então, não, nada é um documento confiável. Né? As redes sociais, elas são aparatos tecnológicos
que visam o lucro, que operam por algoritmos. Então é muito difícil elas não podem ser confiáveis, né? Mas o que a gente tem que fazer no futuro é exigir mais transparência, não só das redes sociais, mas de todos os aparatos tecnológicos. Porque, assim, hoje em dia os algoritmos, eles vão determinar o que é oferecido para você no YouTube, o que é oferecido para você no Netflix, todo esse tipo de coisa. E a gente não tem noção de como é que seu olhar foi direcionado para aquilo, né? No limite, o que a gente não tem noção é de que foi arquivado sobre nós. Né? Que tipo de informações foram usadas e para quê? E isso está na base do fake news também, porque é justamente essa capacidade de coletar informações e produzir um perfil do usuário que permite que você estabeleça perfis mais suscetíveis para determinadas notícias, ou perfis, quer dizer, é a mesma tecnologia que a gente está falando. O que a gente vai ter que lutar na universidade, interdisciplinarmente, é para ter mais protocolos de transparência para esse tipo de ação. Então, daqui a 10 ou 20 anos, vai ser uma coisa impensável o tipo de adesão que a gente faz de contratos, né, a essas redes, né, porque a gente vai saber com mais consciência o quanto que a gente dá para elas e qual que é o uso que elas dão para nós. Então é isso que essa é uma linha de trabalho super importante e que não vão ser as redes privadas que vão fazer. Vai ter que sair da universidade pública, né, porque assim, o interesse público, essa é uma lição para todos. Assim, as instituições privadas, por isso que a universidade pública precisa existir, porque as instituições privadas elas vão defender o seu interesse. O seu interesse é o lucro o mais imediato, o mais fácil possível. A gente que está aqui discutindo o interesse público, né? Isso não aconteceria numa instituição privada. É para isso que a instituição pública serve. Muito bem. Bom, uma informação aqui, a Ana Júlia acaba de colocar no chat que ela já fez inscrição para o vestibular e para o Profis. Então, parabéns e boa sorte, Ana Júlia. A última pergunta, eu ia fazer a última pergunta, mas por coincidência, apareceu aqui uma pergunta que é da minha própria filha. Me desculpe, Fernanda. Fernanda Couto Scaff, ela é do curso de História. E ela, pensando no negacionismo em diversas áreas, como, por exemplo, as fake news que rodam aí a respeito da Covid, como é, Tiago, que você acredita qual seria, na sua visão, a melhor maneira de combater esses grupos nas mídias digitais que popularizam aí esses discursos que ameaçam a democracia, a saúde pública e ameaçam a própria ciência? Ou seja, como combater as fake news da Covid. Fernanda Couto-Scaff, do curso de História. Oi, Fernanda. Não sabia que vocês tinham uma relação, bom saber. Mas legal, muito. E é legal também entender a pluralidade, né, da universidade nesse ponto, é muito legal. Meus pais também são professores da medicina, mas da USP, não da Unicamp. Mas assim, Fernanda, eu não sei assim, é uma pergunta complexa demais, como que a gente pode combater os fake news? Eu acho que é interessante olhar um pouco porque o fake news, a gente parte de um pressuposto muito científico de que o fake news expressa uma mentira, né? Mas a gente precisa entender melhor quais são os mecanismos que fazem com que os sujeitos se identifiquem com os fake news. Então assim, vamos dizer assim, tem uma diferença muito grande de estatuto de verdade dentro da circulação da notícia falsa, e a gente precisa entender essa lógica enquanto tal. Enquanto a gente se prende numa lógica da invalidação pela base científica, a gente está meio que perdido. Por exemplo, quando eu lembro do caso, né, da campanha de presidência de Haddad versus Bolsonaro, né, e o Haddad elaborou uma estratégia muito baseada na verdade, em desmantelar os fake news, e não funcionava, porque as pessoas que estavam mais propensas a entender aquelas notícias enquanto verdadeiras, elas continuavam mais propensas a entender enquanto verdadeiras. Então, e daí como é que resolve isso, né? Resolve entendendo melhor essas demandas sociais que estão na base dessas transformações na esfera pública, né? Um pouco por aí que eu caminharia. E também o arquivo, né? Porque você precisa entender como o fake news tem que ser guardado, você já tem meio que toda uma amarração por trás que é importante de ser considerada, né? O contexto, são questões que a ciência tem que trazer mesmo. Você não sabe direito como guardar um fake news, como é que esse fake news vai carregar, que contextos que esse fake news tem que carregar para que a gente consiga julgar esse fake news no futuro enquanto fake, né?
Muito bem. Bom, pessoal, já são quase 11h20. Tiago, a sua palestra bombou aqui no YouTube. Eu tenho certeza que vai receber aí centenas e centenas de visualizações. Muitíssimo obrigado pela sua exposição e agradeço também, assim, foi muito clara, muito didática. Agradeço a participação aí de todos os alunos, até pessoas que já se formaram, pessoas que ainda não entraram na universidade, não é? Com uma participação bastante ativa, bastante inteligente, com perguntas muito boas. Então, agradeço a todos, acho que estamos aí todos de parabéns, e convido, logo mais à tarde, nós teremos, às 14 horas, uma palestra também sobre não também, nós teremos a palestra da professora Sandra Ávila. Ela vai falar sobre inteligência artificial, para que serve, onde mora, então eu tenho certeza que não é onde mora, tem um termo ali, enfim, né, o que come. Então, eu acho que vai ser uma palestra muito interessante também. Convido a todos a participarem, a fazer as suas perguntas. Vejam aqui o próprio Tiago usando a computação científica e os métodos de inteligência artificial para o ajudar a fazer uma boa história. Muito obrigado, Tiago, mais uma vez. Agora, às 11h30, nós teremos uma sessão das áreas de exatas, com os 12 painéis que foram pré-selecionados pelo comitê interno, e esses 12 alunos irão expor os seus trabalhos para a comissão, para o comitê avaliador externo, composto aí por diversos professores de diversas universidades aqui da região e também de outros estados, todos eles pesquisadores do CNPq, faz parte do nosso processo. Muito obrigado e aguardo vocês às 14 horas. Muito obrigado, Tiago. Obrigado, Munir, e mais uma vez parabéns pelo congresso e obrigado a todos e todas pela